Não existe pessoa mais fácil de negociar do que com a gente mesmo. A gente sabe exatamente o que a gente mesmo quer ouvir para aceitar uma desculpa que seja aceitável. Só lembrando, isso aqui é um vídeo para que eu tenha uma prática de voltar a produzir conteúdo. Então você não precisa curtir, não precisa comentar se tem algo interessante, não precisa compartilhar esse vídeo com outra pessoa que você acha que também vai gostar, e também não precisa se inscrever para acompanhar mais vídeos como esse. Quando eu falo de dar desculpas, é algo que aconteceu muito com essa questão de estar produzindo os vídeos para o canal, porque eu tinha prioridades, dentro dessas prioridades, produzir conteúdo aqui para o canal era uma prioridade muito baixa, então, por conta da gravidez, questões familiares, questão de negócio, produzir conteúdo para o próprio negócio foram prioridades, e quando foram prioridades, para mim foi bem tranquilo parar de fazer isso, porque não tinha isso como uma prioridade acima das outras, porém, ele era uma prioridade para eu priorizar os outros, fazer os outros, mas não o suficiente para eu ter deixado de produzir conteúdo durante esses 3 meses. Eu passei de ter prioridade para dar desculpas e aceitar as minhas desculpas, porque é muito fácil eu conseguir me convencer mesmo a não fazer algo. Então, para ficar mais claro, eu tive outras prioridades, que eram com negócio, com família, e a partir disso eu entendi que daqueles horários, daquela maneira que eu estava fazendo, aquilo ia afetar o resto das minhas coisas, e eu resolvi parar. Porém, não foi o suficiente para que durante 3 meses eu não conseguisse mais produzir nenhum conteúdo. Fui inventando desculpas, fui deixando para outro dia, fui fazendo uma nova projeção de voltar a produzir conteúdo, fui dando desculpas de porque era aceitável não estar fazendo isso, fui prolongando para mais uma semana, porque eu sou muito bom de me convencer a não fazer algo. Então eu passei de ter prioridade, não fazer porque eu tinha outras prioridades, a dar desculpas para não fazer nenhuma vez. Porque dentro desse tempo, eu tinha tempo disponível para fazer o vídeo alguma vez. Por exemplo, agora eu fazia o vídeo, eu acordava de manhã, 6 horas, a primeira coisa que eu fazia era ligar a câmera e gravar o vídeo. Porém, isso estava ficando ruim para minha logística. Mas dava de eu ter feito o que eu estou fazendo agora, que eu já fiz o meu cardio hoje de manhã, porque eu continuei fazendo o aeróbico. Eu só não continuei filmando ele e divagando, porque eu continuo todos os dias. Hoje de manhã fiz meu aeróbico, passei meu dia, trabalhei, fiz academia, e daí não fiz cardio lá, tô fazendo cardio aqui e tô gravando vídeo. Dentro disso, não deixei, porque era uma prioridade minha fazer o treino, ó. Não era prioridade gravar o treino. Começou a ficar um pouco difícil, porque às vezes eu não tinha o que falar e tinha que pensar, e acabou virando meio que uma coisa que eu tinha que ter muito trabalho para fazer um negócio que era para ser só ligar a câmera e gravar. Então, por conta disso, foi mais uma desculpa que alimentou essa falta de produção de conteúdo. E dentre essas, a gente dá várias desculpas constantemente para coisas que a gente não quer fazer. E tinha uma frase que o Jota falava muito, que era: se você prometeu fazer algo, você falou que você ia fazer, você tem a capacidade de fazer, e você não faz, quer dizer que você está perdendo para você mesmo. E se você perde para você mesmo, você empata com quem? Porque não é você vence quem, você empata com quem. E se você não é nem capaz de empatar, não vai ser capaz de vencer, e daí vai ser aquele fracasso atrás do outro. E eu tenho certeza que para todas as coisas que deram errado na sua vida, você tem uma desculpa na ponta da língua. Porque a gente é muito bom para dar desculpas. E claro, eu também não estou dizendo que não é certo você dar prioridade para algumas coisas. Eu dei prioridade, só que não foi o suficiente para que eu não fizesse nenhuma vez durante os 3 meses. Prioridade era na hora que ficou difícil, isso não era uma prioridade, tinha outras prioridades, fiz outras prioridades. Dentro disso eu poderia fazer alguma vez, não fiz, então dei desculpas para não fazer. Essa que é a questão, desculpas para não fazer. Todo mundo tem uma desculpa, homens principalmente, tem uma desculpa de porque não foram profissionais. Vou falar de algo que eu tenho mais convívio. A maioria dos homens tem aquela desculpa do joelho, e não quer dizer que não tenha. Por exemplo, eu tenho a desculpa do joelho, eu rompi ligamento, eu sou cheio de lesões, tive que trabalhar, não tinha alguém para conseguir me assessorar. Você posso dar centenas de desculpas de por que eu não fui um jogador profissional. Eu cheguei na base, e daí deu tudo errado, briguei com coordenação, fui extremamente juvenil. Essa foi uma das minhas culpas.
Mas mesmo assim, eu sendo juvenil, eu pedindo desculpa, porque eu juvenil. Não, mas era simplesmente porque eu era apenas bom. E ser apenas bom não era o suficiente, então eu resolvi dar prioridade para outras coisas. E não é porque o meu joelho, porque o meu tornozelo, porque era difícil para trabalhar, porque não tinha gente. Claro que isso seria muito mais fácil, mas provavelmente eu não teria conseguido do mesmo jeito. Então, eu paro de dar essas desculpas, tento ver qual é a minha culpa na situação e não algo externo que atrapalhou a minha falta de sucesso. Então, temos que às vezes parar para pensar, porque quando nós atingimos uma marca de sucesso, nós nos colocamos como agente deste sucesso, mas quando nós tivemos qualquer tipo de fracasso, nós conseguimos um meio externo para validar a nossa falta de culpa nesse fracasso. Eu não tenho a resposta exata do que por que fazemos isso, mas me parece que fazemos isso. E você já parou para pensar nisso?